Olá, gente. Boa noite a todos que forem entrando para participar com a gente de mais um Entre Vozes. Estou chegando por aqui. Quem vai chegando, olá, seja bem-vindo, bem-vinda, bem-vindos a todos. Olá, que bom ver todos vocês aqui, colegas bactinianos e não bactinianos. Olá, sejam muito bem-vindos. Estou aqui aguardando o Ivo chegar para a gente já começar o nosso bate-papo. Boa noite. Se puderem, gente, olá. Vão comentando de onde vocês são, é sempre um prazer receber. Tô vendo que tem gente nova também que está chegando. Muita gente também a partir do contato com o Ivo, com o professor Ivo. Então é um prazer muito grande, né? A gente poder estar aqui e ir ampliando a nossa rede, né? O nosso diálogo, que é tão importante, a gente poder estar aqui para construir também saberes assim em comunhão, né? Juntos. É muito importante esse momento realmente de diálogo, né, gente? De a gente poder dialogar e trocar informações, né? Trocar impressões, sensações, sentimentos, né? Num momento que a gente está vivendo está tão conturbado, né? A gente precisa, né, dessa ponte, né? Se a gente pensa de forma bakhtiniana, isso está cada vez mais significativo, né? A importância do diálogo, né? Estamos vivendo tempos em que a gente precisa, é fundamental esse diálogo, e eu digo diálogo numa especificidade justamente assim respeitosa, né? Um diálogo em que a gente perceba que juntos nós crescemos, né? A gente pode mais quando a gente alia, né, as nossas vozes, né? Então, quando a gente torna possível essa polifonia, né? Então, Martiniana, eu sempre tenho muita curiosidade, vi que o Wilton chegou, Lucas, seja bem-vindo, Dulce. Olá, Ivo! Tá Boa chegando. noite. Boa noite, a imagem está chegando aqui aos pouquinhos, estava dando as boas-vindas a todos que estão aqui com a gente. Rosana, sempre bom ver a Rosana aqui também, o pessoal que já vem acompanhando as lives e quem está chegando pela primeira vez aqui no Entre Vozes, sejam todos muito bem-vindos. E o Ivo, claro, obrigada também pelo convite, foi um encontro realmente dialógico também, né, Ivo? No sentido de que o Bakhtin Artista tem me possibilitado conhecer muitas pessoas especiais, né? A Rosana está aqui uma delas, a André, não sei se já chegou, mas também acho que vai estar aí acompanhando de alguma forma. Outras tantas pessoas que eu já vi que foram entrando, né? E é muito gratificante, assim, a gente poder estar aqui e ver que as pessoas têm acompanhado e muita gente nova também chegando. E quero te agradecer, Ivo, também pela divulgação, né, de levar assim também o nome do canal para mais pessoas, né, de acordo com também a experiência e a vivência que tu tem nos grupos, né, de que tu faz parte. Então isso a gente sabe o quanto é importante nessa também essa rede colaborativa quando a gente tem interesses em comum, né, para a gente saber uns dos outros, né. Então, a partir desse contato nosso aqui, eu também fico conhecendo muita gente bacana que também está produzindo muita coisa legal. E um exemplo é, novamente, né, nós aqui agora, só dando um pouquinho do contexto, o Ivo eu conheci através do canal aqui também, né? Foi uma das grandes boas surpresas, né? Como todas as outras pessoas, algumas eu já chamei porque já conhecia, né? Dos entrevozes anteriores, mas também muita gente muito especial que eu conheci a partir do canal, né? Com ele já em movimento. Então, a Rosana, a Andrea, né? Enfim, sempre um grande prazer. E o Ivo foi bem interessante porque, só para contar um pouquinho antes de passar a palavra, Ivo, o que eu achei legal é como são as coisas, né? Os sinais do universo, assim, né?
Eu tava. Bom, a gente fez algum Entre Vozes, e aí o Ivo conversou comigo. E aí, quando ele me disse que trabalhava com linguagem cinematográfica, eu pensei, olha como é que são as coisas, né? Porque eu comecei lá no YouTube fazendo alguns vídeos de uma análise, de um olhar sobre o filme Parasita, e eu acabei anotando tanta coisa que me suscitou interesse, assim, que me tocou, que me remeteu de alguma forma a preceitos bakhtinianos, né? Coisas que a gente acha que sim, daria o que falar, né, a respeito dos elementos ali do filme com Bakhtin, né? E eu comecei a fazer, mas assim, não dei conta, né? Virou um assunto que eu não terminava nunca. E aí eu já estava pensando um tempo assim, ah, que legal seria se eu encontrasse um colega assim que tivesse visto o filme e a gente pudesse conversar. Mas aí superou as expectativas quando eu vi o Ivo falando que era, né, ligado ao cinema, as pesquisas voltadas ao cinema e Bakhtin, né? Então eu disse, nada é por acaso. Aí, além da questão do Entre Vozes, de ele trazer as práticas dele, né, falar um pouquinho para a gente sobre as pesquisas e que a partir disso também se constituíram em outros gêneros, né, como os livros que ele vai falar também, poder dialogar sobre o parasita, né? Então a gente vai ter esses dois momentos, né, não necessariamente ordenados, né, de maneira rígida, mas a ideia é que ele fale um pouquinho mais tanto para quem já conhece quanto quem não conhece ainda, né, sobre as práticas e as produções dele, né, que ele divida um pouquinho com a gente, né, dessas caminhadas todas. E também um outro momento que a gente vai falar sobre o Parasita, então trocar uma ideia sobre o filme, quem viu aí também fica super à vontade para comentar, para perguntar. E é isso, Ivo. Nosso tempo é curto, então eu vou parar. Eu acho que já fiz uma boa contextualização assim do nosso encontro e muito obrigada por estar aqui também com a gente mais uma vez. Obrigado, Marice. Obrigado a todos, amigos e amigas que estão vendo a gente, que atenderam o chamado de prestigiar, né? Porque a gente é prestigiado por eles, né? Na verdade, a gente veio conversar e tem amigos visualizando, amigos de todo o Brasil. Eu conheci a Uhum, Marice, que é gaúcha, está lá no Rio Grande do Sul, e eu tenho certeza que tem amigos aqui que estão lá no Rio Grande do Norte, tem gente que está no uhum, Goiás, tem gente que está principalmente no estado da Paraíba, que é o local onde hoje eu estou bem vinculado, com muito prazer, junto com meu querido amigo e orientador, o professor Dr. Fábio Marques, que deve estar vendo a gente. Então, acho que assim, Bakhtin aproxima as pessoas, sabe? Eu estudo Bakhtin desde o primeiro ano de graduação em letras e eu sempre me senti assim aproximado das pessoas. Acho que essa é a grande força do estudo bakhtiniano, é a aproximação. Tô vendo o William Lima ali falando em Campina Grande, uhum. o William, Aos psicólogo e pouquinhos eu vou me amigo, inteirando de quem está aí também. amigos aqui, daqui de Ribeirão Preto também. Então, assim, essa aglutinação bakhtiniana, ela é fantástica, porque Bakhtin é ele seu círculo, os pensadores da ciência humana de uma maneira humana. Aquela ciência que traz as pessoas para dentro, traz o entendimento, não deixa ninguém de fora, ela não separa, ela une, né? Abraço para Milena, minha filhada, que está ali também escrevendo. Então, assim, acho que os amigos vão chegando e a gente tem que estar dando umas lembradinhas. É, E esse é é. o bom, isso nos faz lembrar Bakhtin nesse aspecto, porque como eu e você nos aproximamos, primeiro por uma questão de providência, eu gosto muito de acreditar nessa palavra, providência, Uhum, nada acontece do nada, né? E esse pensamento bakhtiniano junta, principalmente assim, não importa a área que você estude, você que é principalmente ligada à dança, Marice, que é uma arte, eu sou ligado à linguagem cinematográfica, eu sou uma pessoa que assiste, um espectador de cinema que estuda a linguagem cinematográfica. Né? Porque tem, por exemplo, se eu for me comparar com Ismail Xavier, que é um estudioso do cinema, eu não sou ninguém. Eu só estudo a linguagem do cinema e sou um espectador privilegiado que utilizo Bakhtin para isso. Então essa que é a grande força do pensamento bakhtiniano. Ele faz a gente, por mais diferente que seja, também trabalhe com igual.
com o outro, né? Esse que é o foco do Bakhtin, né? Pensar no outro. É quem está do outro lado dessa tela. Isso que é o grande mote desse pensamento, né? E isso que nos aproxima também, né? Estou vendo Exato, ali com certeza. a orientanda do professor João Batista, lá do Ceará, que é um grupo que me recebeu também, de bactinianos. Então, assim, nós estamos hoje numa interação que, basicamente, o último livro que nós organizamos reuniu 10 estados brasileiros, né? Então, acho que essa grande força que os bactinianos estão se unindo, porque por muito tempo, não sei quem não tem familiaridade com o Bakhtin é um filósofo da linguagem russo, que ele foi acusado de não ter método. Eu lembro quando, por exemplo, eu me reuni pela primeira vez com o teu orientador, o professor Adail, Uhum. fantástico, ser humano maravilhoso também. No primeiro Rodas de Conversa em São Carlos, a FAPESP deu a FAPESP, que é a agência de fomento aqui de São Paulo, ela deu um parecer de que Bakhtin não tinha método, não tinha para que financiar. Isso em 2008, não faz tanto tempo, eu estava no segundo ano de mestrado. E a gente vê hoje como o Bakhtin já ganhou força, né? Isso mesmo quando já se tinha, por exemplo, naquela época, Beth Bright já fazendo os seus livros, né? Com o Bakhtin Conceitos-Chave. E eu adentrei ao grupo do meu mestre Miotelo, querido mestre Miotelo, uma pessoa que eu admiro. Aliás, eu falo mestre, mas ele é meu orientador de mestrado, doutorado, orientador de vida também, pessoa que eu admiro do fundo do coração. E a gente fazia, assim, uma luta. Porque, assim, Bakhtin é um pensamento novo. É um pensamento muito libertador. Porque aquele modelo que se tinha de congresso, que ia o senhor doutor, e ele falava, todo mundo, ó, lindo, parabéns. E ninguém falava, porque só ele falava. Isso, por exemplo, democratizou-se. A tecnologia veio acabar com isso, porque nós estamos conversando aqui, né? Antes que, por exemplo, nós que temos doutorado, graças a Deus, né, atingimos essa vitória. Antes, assim, era uma questão em meio de inacessibilidade. Hoje Hum. não. O professor que tem doutorado, ele é aquela pessoa que age na sociedade, né? Isso o Bakhtiniano traz muito, esse olhar para o outro. E é isso que a gente está fazendo aqui, né? E o cinema, eu acho que é a ponte que nos liga, né? Inicialmente, entre as muitas pontes, né? Porque o Bakhtin, ele constrói pontes. Tem Com gente que critica, certeza. assim, por exemplo, eu falo muito Bakhtin, né? Quando eu falo Bakhtin, é toda aquela construção arquitetônica, teórica, metodológica do círculo de Bakhtin, porque não era um só, né? Claro que o Bakhtin, Uhum. eu gosto de ver o Bakhtin como o motor perpétuo daquele grupo, que era o cara que agitava. Quem leu a biografia do Bakhtin, por exemplo, do Clark Hawkist, sabe que o Bakhtin era um incentivador de todo mundo. E as pessoas escreviam e hospedavam o Bakhtin na casa dele, que ele foi perseguido. Né? Tanto, por exemplo, a polêmica que os franceses criaram lá, o Broncar, por exemplo, que batia uma fraude, isso não tem fundamento, porque era um grupo Uhum. humano que se ajudava, que se retroalimentava. Né? Então, Uhum. Voloshinov, Medvedev, Kagan, Kanaev, todos eles, a pianista Maria Yudina, que era uma grande pianista, tocou em saraus para o próprio Stalin, por exemplo, ela fazia parte desse grupo. Era um grupo muito multidisciplinar. Então, aquilo que hoje, que as ciências por muitos anos fizeram de separar, esse círculo de Bakhtin, eles já faziam antes, eles já aglutinavam. Eles já Uhum. juntavam, não, vamos conversar, vamos botar essa palavra aqui, isso me interessa. Ah, isso aí não, o que não nos interessa, deixa para o outro. Alguém vai Uhum. interessar, entendeu? Acho que é isso É, é, que nos a, aproxima. é aquela história, né, Ivo, da a tendência monológica, sempre como um traço da humanidade, né? Esse olhar sectário, né? Eu me lembro com a Rosana a gente comentou muito isso, né? No campo a própria separação, né? Que às vezes a gente percebe de língua, linguística e literatura, né? Que são duas forças da natureza aí que a gente deve entender essas duas naturezas como interdependentes, né? Então, a gente trabalha com linguagem, então as relações elas se constituem através da linguagem, né? E como tal,
não cabe certas separações, né? A não ser como um método, né? Um modo didático de melhor localizar algumas questões, mas para além disso, a ideia é justamente esse pensamento integrado, né? Que eu acho que é uma das grandes poesias de Bakhtin é justamente isso, é esse mundo em diálogo, né? Em articulações, né? Com E certeza. isso que tu começou a trazer já na tua fala, né? A questão do método também em Bakhtin. Bom, justamente ele não era estruturalista, né? Então, obviamente, não é que não possui um método, mas ele não possui essa estrutura rígida, né? De que a gente precisa olhar para todos os corpos e a noção de aplicação, né? Então, eu tenho um conceito e eu vou aplicá-lo a, ao meu objeto, né? Ao que eu não, né? Então é partir do corpo, né? Do corpus, né? Daquilo que a gente é o nosso interesse, é ele que vai determinar as técnicas, né? E não o contrário. Então a gente sempre, o Adail, meu orientador e eu, é claro, a gente sempre conversou muito sobre isso, né? E eu acho que é uma das grandes riquezas, né, de trabalhar com Bakhtin é respeitar a especificidade, vou chamar aqui objeto, né, mas eu até não gosto às vezes de chamar de objeto, porque, né, mas é esse nosso interesse, tu com cinema e tantas outras coisas, eu com dança, né, então não adianta a gente incorporar, né, metodologias de outros para falar daquilo que nos toca, né? Cada um de nós vamos ter uma forma, né? Um modo de dizer, e aí a gente pode até pensar em termos da arquitetônica, né? Muitas pessoas trabalham com dança, muitas pessoas trabalham com cinema, mas cada um de nós vamos ter um modo específico de dizer, né? E essa é a grande riqueza, né? A gente vê a potência disso, né? Justamente do diálogo. Com certeza. A gente brincava na época do finado Orkut. Tu é muito nova para lembrar do Orkut, né? Então, Eu lembro, tá o Orkut, nova. o Orkut tinha aquelas comunidades, né? Acho que eram grupos, no grupos ou Isso. comunidades que tinha. Uhum. E uma época que a gente discutiu que como que a gente podia aplicar Bakhtin naquela própria conversa boba do cotidiano. É isso que o Bakhtin sempre traz muito. A gente não pode querer só especificar as coisas como grandes construções. As coisas se dão também nas pequenas coisas, no cotidiano. Por exemplo, pessoas que entram no Orkut. Um exemplo, para a gente pensar em como que o Bakhtin lida com isso. Ele trabalhava no entendimento que o mesmo e o diferente pode estar ali na mesma pessoa. Por Uhum. exemplo, tinha uma comunidade Orkut que tinha quase 20 milhões de pessoas. Eu detesto acordar cedo na segunda-feira. Ah, eu adorava o Eu Tenho Medo do Mesmo. Vocês lembram dessa? Não sei se Não. Eu Tenho Medo do Mesmo. É, Essa me marcou. o professor Fábio falou que a avó dele falava do Orkut. Ele não era, ele é muito jovem, né? Eu tava por isso. Ele é muito mais jovem que eu, sabe? Meu colega de graduação e tudo mais. Mas assim, 20 e tantas milhões de pessoas que compactuavam com o mesmo. Nós detestamos acordar cedo de segunda-feira. Uhum. Mas ao mesmo tempo você tinha 20 e tantas milhões de pessoas completamente distintas e diferentes uma das outras. Com as suas singularidades. Aquilo que o Martin vai dizer assim, a singularidade da pessoa, a singularidade do ser, né? Esse ser evento único. É isso que a gente tem que pensar quando a gente trabalha Bakhtin. O cinema, ele é muito grande. É aquela velha pergunta de quando a gente está no começo de pesquisa, né? Eu quero pesquisar a história do cinema universal. Nossa, então vou passar o resto da vida pesquisando isso. Vamos diminuir. É igual quando o mestre Miotello quase me bateu quando eu falei para ele que eu queria analisar o cinema de ficção científica. Ele falou: tu vai assistir quase 5 milhões de filmes, porque. Então, reduziu. Eu cheguei do escopo da dissertação. Então, quanto mais a gente vai especificando, olhando. Olha, um beijo para minha irmã Joyce que entrou aí, né? Dá para ver quem entra. Beijo, Joyce. É a minha irmã, né? Então, quando a gente especifica esse ponto de vista e olhar nas pequenas coisas, porque o Bakhtin ele nunca excluiu nada. Ele só dizia que esse olhar não me é interessante nesse momento, né?
E assim como, por exemplo, eu estou falando do filme de ficção científica. Hoje, esses filmes que eu analisei, que foram 4, geraram a minha dissertação. E eu já, para falar de livro, né, já atualizei ela nesse meu livro aqui, que é A Memória do Futuro em Tela. Por quê? Aqui a gente trabalha naquela questão, olha, as pessoas que gostam de cinema, mas é qualquer cinema que a gente está falando? A Uhum, Marisa estuda dança. Opa, mas que dança? uhum, Dentro desse grupo tem outros que a gente vai diferenciando, vai trazendo mais outro tanto de gente igual. Então, quando eu falo no cinema, a memória do futuro em tela, eu estou falando de pessoas que gostam de filmes que são de ficção científica ambientada no futuro. E, por exemplo, nós fizemos um curso dessa especificidade agora há pouco, tivemos 30 e poucos alunos, ou seja, dentro de uma especificidade tão grande na linha cinematográfica, em um conceito bakhtiniano, que é memória de futuro, a gente conseguiu aglutinar 30 pessoas que discutiram, uhum. fizeram texto, fizeram trabalho, colocaram olhares, enriqueceram, trouxeram coisas que eu nem tinha pensado na época da dissertação, porque eu envelheci, eu tive para lançar o livro, a gente teve que reatualizar o texto, porque o texto também envelhece. Bakhtin diz isso, né? A gente tem esse olhar deste tempo. A dissertação que eu defendi em 2009 para lançar em livro em 2019 já não servia mais. Tem que reatualizar isso. Então acho que Mas é isso é esse. muito importante, né, Ivo? Sim, Esse lugar que a gente se coloca, né, à disposição de revisitar os nossos próprios olhares, né? Eu venho sempre dizendo isso, a importância, né, de também a gente não se colocar nesse lugar, e aí, junto isso que eu tô falando, a algo que foi trazendo na tua fala desde o início, né? Temos doutorado, então a gente precisa se localizar, né? Nós que estamos aqui numa live agora, que temos acesso a essa tecnologia, tivemos acesso à educação, né? Que a gente ocupa um papel privilegiado, um local privilegiado, né? Quantos de nós temos oportunidades, né? Nesse mundo, nesse país aqui, né? Falando que está uma situação tão caótica, de cursar uma graduação, e aí se a gente fala a nível de mestrado, doutorado, com bolsa, né, com às vezes a possibilidade de estudar fora, como tem o exemplo eu e a Rosana também, né, e enfim, tantos outros, mas não tantos quanto a gente gostaria, né, que seria uma sociedade mais justa, né, igualitária, respeitosa, né? Então, a importância que nós temos, justamente por ocupar esse lugar de privilégio, de dar acesso, né, de trazer a nossa voz para que as informações, né, elas sejam colocadas, mas também não só no sentido de fornecer, né, que eu estou aqui para ofertar, mas eu também estou aqui para aprender com o outro, né? Com o olhar do outro, e não aquela visão do especialista, né? Do não, eu sou o doutor, né? O PhD, né? Então, a gente poder realmente ser dialógico, né? No mais alto grau bakhtiniano, né? Que é essa troca, né? Bom, o próprio Bakhtin essa heterogeneidade, né, que eu acho fantástica, que mostra como na vida ele se articulava nas relações, né? Então, para construir todo um pensamento, a gente vê elementos da física, elementos da a música, né, com a polifonia que a gente chegou a conversar, né? É, a física, né, com as forças centrífugas e centrípetas, e aí a gente falou desse caráter também desse público, né, dessas relações dinâmicas e heterogêneas que a gente vê como isso vai realmente participando da rotina, do cotidiano, né? Então não é algo que está ali para num mundo teórico e avesso, né? As relações de fato concretas, né? Então só para fazer esse ganchinho com que tu vem trazendo. é isso que você disse, é muito interessante. A gente, quem é bakhtiniano sabe e aprende. E eu tenho que memorizar uma pergunta que meu amigo Paulo Flauzino fez ali, não posso esquecer de responder. Bakhtin, Bakhtin, seu círculo, é igual isso que nós estamos fazendo aqui.
tem várias pessoas aqui, a gente tem um número assistindo de pessoas completamente diferentes, com estudos diferentes, realidades diferentes. E isso que você falou era aquilo que o Bakhtin construía com o seu círculo. Eram pessoas de estudos diferentes que se uniam para fazer uma nova humanística. Então, por exemplo, o Bakhtin tem um texto que ele trabalha com a biologia, que é do Kanaev, que chama o Vitalismo Contemporâneo. Nós temos, o Bakhtin tinha uma pessoa ligada à música que era a Maria Yudina, que era pianista, né? Não se prova isso, mas eram pessoas que tinham um diálogo muito íntimo e que se construíam a partir da relação com o outro. Então, isso que a gente tem que sempre enriquecer, que se eles conseguiam fazer isso no começo do século XX, nos anos 20, tanto que o Bakhtin, por exemplo, ele era muito apegado à arte, já que o primeiro texto publicado dele chamava Arte e Responsabilidade, né? É um texto muito curtinho, mas ele já mostrava ali a responsabilidade que a pessoa, o artista, a pessoa que é ligada à estética tem em relação à ética, né? Deixa eu responder a pergunta que o Paulo fez aqui, Marice, que ele perguntou se a memória Claro. de futuro é um sonho de presente. O que é uma memória de futuro? Bakhtin especificava assim, que a gente vive, isso é questão da física, a gente pega o tempo é um agora contínuo, sempre é agora. Né? O passado ele é inacessível a não ser por um registro, né? É uma coisa que não, se você não tem como ir lá voltar e vivê-lo, né? Já foi, você pode resgatar através de estudo, etc. E o que ele diz que é memória de futuro é essa construção que nós fazemos a partir desse agora contínuo. Eu posso ir lá no passado, buscar algo e projetar. Por exemplo, eu vou beber um copo d'água daqui 5 minutos. É uma memória de futuro, ela não aconteceu. Assim como eu trabalhei no meu livro da Memória de Futuro, que os filmes da ficção científica fazem isso. Por exemplo, Blade Runner, que é um dos filmes que eu trabalhei na dissertação e está no livro, ele é filmado em 1982. Mas isso que foi engraçado e bem que foi instigante, porque o filme Blade Runner ele era ambientado em 2019. Ou seja, em 1982, o filme tratava de uma memória de futuro. Mas essa memória de futuro diz muito mais sobre o hoje do que sobre o futuro. Porque quem assistiu Blade Runner percebe que é um futuro negro, sujo, sombrio, tinha chuva ácida, que era um medo da época da Guerra Fria, né? Das guerras nucleares, poluição. Ou seja, naquele 1982, 2019 era algo muito sombrio, que eu vou chamar lá no livro de futuro sujo, que é uma vertente de futuro. Então, por exemplo, a memória de futuro ela não é um sonho de presente, ela é uma projeção. Né? Nós projetamos e projetamos, mas a gente sempre projeta com base no hoje. Né? É sempre pautado pelo hoje. Por exemplo, quem assistiu De Volta para o Futuro também, o sucesso do Spielberg era de 85, mas teve uma época que ele foi para 2015. E a gente já superou todos esses futuros. No livro eu falo, eu estou escrevendo esse livro, essa dissertação em 2007, 2008, e quando chegar 2019, será que o futuro vai ser assim? Eu já estava fazendo uma memória de futuro em 2008, da memória de futuro do filme, e quando chegou, o livro foi lançado bem no ano que o filme aconteceu, teoricamente. Então, assim, essa atualização que passa pelo tempo, o Bakhtin vai dizer que essa questão é de memória. Essa memória está na gente, ela é humana, ela é feita de carne e osso, né? Ela não tem como você construir algo que não seja a partir do humano. Nós somos os filósofos antigos diriam, o homem é a medida de todas as coisas, né? Porque nós temos essa consciência para mesurar isso. Assim como, por exemplo, você, Paris, deve ter estudado os primeiros passos que levaram a toda uma ciência da dança. Isso está num passado, e se você criar algum tipo novo de arte, hoje ela só é memória. Quando daqui 20 anos alguém te estudar e falar, olha, a professora Marice estudou isso, eu li a tese dela e desenvolvi, aí que a gente vai construindo essas memórias que são pautadas sempre no hoje.
É isso que tu está trazendo, nos remete muito ao que Bakhtin fala sobre as palavras alheias, né? Desse saber que que é construído no grande tempo, né? Sempre quando eu Sim. falo no grande tempo, eu lembro da Rosana aqui, por causa do nosso bate-papo, né? Do cronotopo e tudo mais. E é isso, né? A nossa. Não tem aquela máxima, né? Não tem o Adão da palavra, né? A gente está sempre se reportando ao que veio antes, né? E o durante e o depois, e tudo se complementa, né? Tudo se Sim. interliga. E aí, É, para que haja esse novo, vamos dizer, né? Que sim. não é um novo inédito, né? Às vezes a gente fica aquela coisa assim, né? Aquele complexo de inventor, né? Na verdade, não, esse saber ele é construído, a gente entender que essas diversas vozes, né, mesmo na minha, me constituem, né, eu não estou ali sozinha, né, construindo aquilo, né. A Rosana, eu vi que ela colocou aqui um comentário também, para mim, o grande tempo é poesia, com certeza, é uma poesia tremenda também concordo. Eu Eu gosto vi que muito tem um do. comentário, só um pouquinho, Uhum. Ivo. Acho que a Alessandra Gomes ela fez um comentário. Depois de conhecer Bakhtin de uma maneira mais profunda, eu vejo tudo diferente em tudo e todos eu vejo Bakhtin, né? Em tudo, todos eu vejo Bakhtin. Isso é interessante, né? Essa impressão. Depois você Sim. pode comentar um pouquinho sobre isso. Fala. Uma vez eu falei também sobre isso no início, eu não sei para vocês aí, gente, que eu acho que tem bastante de vocês que são bactinianos e podem trocar aqui com a gente as impressões, né? No início a gente fica com aquela impressão, assim, eu fiquei, né? Eu disse, nossa, eu não consigo entender de jeito nenhum, que coisa mais complexa, que coisa mais densa, como é que as pessoas conseguem fazer essa articulação do pensamento, né? Eu ficava assim impressionada. E aí depois, é interessante o próprio processo da leitura, e aí a gente comentou já também sobre as impressões com a leitura de Bakhtin, que ela é cíclica, né? Então, avança por repetições, né? Eu tenho um texto que fala sobre isso, já, da Marília Morim, que é a minha orientadora, e também da Iris Avala, que eu acho que é ela que fala isso. Depois eu dou a referência exata aqui, que ela fala dessa impressão, né? É como se Bakhtin avançasse por repetições, mas então a cada novo momento a gente pensa, tá, mas já falou isso aqui, mas aí a gente tem que desconfiar que tem algum outro elemento ali que está trazendo uma nova informação e é justamente, parece que através dessa leitura acumulada que a gente parece que vai entrando um, um corpo dentro da gente também e a cada nova leitura parece que a gente já está diferenciado no processo, né? Sim. Então, eu não sei, eu me senti um pouquinho assim, que eu acho que tem muito a ver com o que a colega apontou aqui, a Alessandra, né? Não sei para ti, você quer comentar um pouquinho sobre isso? Eu gosto muito, o Daniel, orientando do Fábio, que é meu co-orientando. Abraço para ele, grande, grande menino, aluno fantástico. Ele falou ali um trecho do Bakhtin. Eu, particularmente, gosto de uma tradução que está lá no Clark Hawkish, que é a última frase que está lá no Estética da Criação Verbal. Essa questão do grande tempo é a última fala do último livro do Bakhtin, né, que é a Estética. Questão do grande tempo. E aí ele termina tudo. E ele vai dizer justamente isso, né? No Clark Hawkish está dizendo assim: não existe palavra primeira nem palavra derradeira. Eu gosto dessa tradução porque ela rima, né? Já o Paulo Bezerra já traduziu muito direto do russo. Não existe nem a primeira nem a última palavra. Não existe alguém que foi o Adão bíblico para criar a palavra. Uhum. Então, assim, o que a gente está pensando quando vê Bakhtin e o círculo é para entender que esse pessoal tinha um projeto muito bem pensado e que isso perpassou décadas. Eles não fizeram algo que foi sendo construído. Quem lê Bakhtin lá no Para a Filosofia do Ato Responsável e leu os apontamentos 70, 71, você consegue perceber as mesmas ideias escritas talvez um pouco de forma diferente. O Bakhtin da juventude é diferente do Bakhtin da maturidade, né? O Bakhtin que por exemplo, desculpa, criticou Freud no freudismo
é o mesmo que já foi falar, foi escrever sobre o ato, o personagem lá no Estética da Criação Verbal, que ele escreveu nos anos 50. Então tá todo mundo ali. Assim como o pensamento do Voloshinov, do Medvedev, eram pessoas que trabalhavam juntas, elas pensavam juntas, elas desenvolveram um sistema de pensamento feito para isso, para ser feito com o outro. Essa que é a sacada, grande Uhum. sacada bakhtiniana. O pensamento bakhtiniano, ao contrário do estruturalismo, não faz per se, ele faz com o outro, ele é da alteridade, é no diálogo. Eu só consigo fazer com o outro. O mestre Miotello me falou, acho que o Fábio até lembra na defesa, que o professor Fábio estava na minha defesa de tese, que ele falava, olha, o Ivo era um cara que queria tudo um quando eu conheci ele. Pelo menos hoje ele já quer tudo dois ou mais. Ou seja, ele dizia Uhum. que quando a gente começa a, quanto mais estuda-se Bakhtin, mais coisas, mais diálogos você traz para si mesmo. Por exemplo, eu, Ivo, eu estudo história, hoje eu sou graduando de filosofia, eu estudei já na coisas da área de educação, que eu fiz educação infantil, educação empreendedora, psicopedagogia, e eu sempre coloco o Bakhtin nessas discussões. Esse que é o grande ganho. Por exemplo, uma coisa que eu perguntei nas primeiras aulas de psicopedagogia que eu fiz, quanto muito se estudava Vygotsky, eu falei, ué, cadê o Bakhtin? Esses caras conversavam entre si lá na Rússia, Bakhtin e Vygotsky eram Uhum. contemporâneos. Uhum. O Vygotsky morreu em 34, mas as obras dele é tudo década de 20. 100 quilômetros separavam esses dois. Então, assim, por que é que, por exemplo, num curso da psicologia, depois com muito diálogo, hoje agora está saindo até um trabalho com a professora Tatiana, da UEPB, lá de João Pessoa, sobre a psicopedagogia, e já tem Bakhtin nessa questão da psicopedagogia. Ou seja, essa seara a gente já avançou mais um pouco. Por exemplo, quem diria que tivesse Bakhtin no estudo da dança? E daria para pensar nisso se alguém falasse, Bakhtin com dança, é arte, mas alguém foi lá e fez, porque ele permite, é um pensamento muito aberto. Por exemplo, eu trabalho com cinema. Se você procurar em toda a obra bakhtiniana, não tem uma vez que ele vai falar a palavra cinema. Ele vai falar a palavra Uhum. cinema nesse livro, ó, que é uma entrevista que ele deu nos anos 70. E ele vai falar que, olha, teve uma sessão de cinema, estavam fazendo uma filmagem, mas isso não impede que, pela amplitude do pensamento bakhtiniano, eu possa trazer essa discussão. Assim como na poesia, na literatura, na psicologia, porque o bom do pensamento do círculo bakhtiniano é que quanto mais gente tem no processo, mais aplicável ele é. A gente trabalhou, está saindo um livro agora, lá desse curso que a gente trabalhou no pós-doutorado e com os alunos de Campina Grande e Paraíba, a questão de como que cada um apropriou-se de Bakhtin. Tinha gente que já tinha uma leitura, tinha gente que não tinha leitura nenhuma, né? Alguns deles estão me vendo aqui agora falar, eles podem ser testemunha. E quanto mais a pessoa tinha o contato, e a gente falava, a pessoa ia vendo o exemplo, assim como foi dito agora há pouco, eu não lembro quem disse, você mencionou, assim que a pessoa começou a ver Bakhtin, ela não para de ver mais Bakhtin. E o Bakhtin mesmo disso, ele diz, em tudo ouço vozes. Uhum. Uma das frases Uhum. lapidares do Bakhtin, né? Em tudo ouço Uhum. vozes. E nós, bakhtinianos, estudiosos do círculo, acho que a grande vantagem de ser bakhtiniano é que a gente não fecha, a gente só abre, Uhum. né? Por exemplo, eu vou dialogar, por exemplo, eu tenho estudo que eu fiz no meu livro de educação infantil, que eu defendi, que eu fiz Bakhtin começar a conversar com Maria Montessori. Opa, essa mulher era da mesma época dele, anos 20, 30, Bakhtin 20, 30, 40. A conversa se deu, porque eram dois humanistas. Então, Uhum. se eu vejo vozes nesses dois, assim como eu já fiz um artigo que eu fiz o Bakhtin dialogar com o cineasta italiano, o Michelangelo Antonioni, que o Antonioni, para Uhum. quem conhece os filmes, ele é o cineasta da incomunicabilidade. As pessoas conversam pouco nos filmes dele. Mas ainda assim tem diálogo. É aí que a gente coloca o Bakhtin para dialogar, para falar, para mostrar.
Acho que esse é o grande ponto, né? Que quanto mais a gente, por exemplo, eu estou aqui com o meu livro, outro livro, que é o Mikhail Bakhtin na linguagem cinematográfica. Acho que eu mencionei com você naquele bate-papo. Por que que eu criei essa tese? Porque de tanto ler o Robert Stan, que é um pensador americano, e eu lia, e ele só falava assim, olha, Bakhtin caberia numa análise do filme Caramuru, A Invenção do Brasil. Ou os filmes da Vera Cruz dariam ótimas análises bakhtinianas, mas ele nunca mesmo fazia. Aí de tanto eu ler isso, eu falei, não, alguém tem que fazer essa tese, caramba. Ainda bem que fui eu. Né? Acho que a gente tem essas ideias. A tese é isso, né? É uma luz que se acende. E Bakhtin é esse combustível, o círculo bakhtiniano, né? Tanto que na minha defesa, acho que poucos trabalhos foram tão puro sangue quanto essa tese que virou livro, porque eu já peguei o intento, se era para começar fazendo um estudo com o Bakhtin, que ele fosse integral. Mas, Uhum, mas aí que vem a mágica do pensamento bakhtiniano. Você, mesmo quando você quer falar muito de Bakhtin, você não consegue. Porque aí você precisa trazer gente, porque o diálogo se expande. Eu lembro que eu estava assistindo uma live tua e eu esqueci quem era a professora, mas eu te falei o termo da circularidade cultural. O uhum, Carlo Ginzburg, o historiador italiano, no prefácio do Queijo e os Vermes, que é um grande livro dele, fantástico, ele fala desse, ele cita Bakhtin nominalmente e vai dizer que Bakhtin ele era promotor dessa circularidade cultural. Quando a gente começa a estudar Bakhtin, é impossível você ficar só nele, né? uhum, O Ginsburg é o autor do paradigma indiciário, as coisas vão deixando indícios para a gente buscar. E esses indícios estão lá uhum, com o outro, não estão necessariamente com o Bakhtin. Bakhtin uhum, só é o promotor do diálogo. Eu acho que isso uhum, é muito importante para a gente ver que, por mais que assim, quando a gente começa a estudar o Bakhtin, ele parece um pouco hermético, né? Mas esse que é o segredo. Quanto mais você lê o Bakhtin, o círculo, aí você começa a ver coisas que antes não eram vistas e isso começa a abrir, né? A sua mente uhum, começa a se expandir, aí você começa a ver participar do grande diálogo, né? Que é algo que ele uhum, disse, esse grande diálogo. Aí você começa a praticar exotopia. São palavras bakhtinianas que uhum, você fala assim, descontextualizadas, elas parecem assim, nossa, que palavrão, exotopia. Mas elas simplesmente olhar de fora. Olha de fora o negócio. É igual uhum, excedente de visão estética. A gente não pode esquecer que o Bakhtin era um intelectual. Por mais que uhum. ele fosse humano e aberto, ele ia escrever termos filosóficos. Mas vocês estão vendo aqui o Ivo agora nessa tela, mas, por exemplo, eu não consigo ver algo que está atrás de mim. Eu só consigo ter acesso a um Uhum, pedaço de mim aqui. Isso aí, quem está me vendo e está presenciando algo, ele tem esse excedente de visão sobre mim. Né? É igual quando tu vai fazer uma apresentação, Marice. Por exemplo, todo o espectador tem um excedente de visão sobre você. Né? uhum. Esse que é o gostoso da teoria. Quando a gente explica e coloca na vida, aí fica muito mais fácil esse entendimento. E esse explicar na vida, né, Ivo, a gente pensa, é claro que existem os termos, as nomenclaturas, né, filosóficas, né, e que obviamente não, à primeira vista, se elas não são contextualizadas, como tu diz, claro, parece que é um bicho de sete cabeças, né, mas aí cabe a nós justamente esse momento os momentos de diálogos na vida, né, e nas relações de trazer, né, um dos objetivos meus também com o canal é justamente essa aproximação mais de Bakhtin de uma busca por um espaço mais íntimo, que não seja também só esse local academicista, assim, né, esse olhar distanciado, né? Que só quem é da academia partilha e está circulando, né? Com aqueles contextos ali, com aqueles conceitos, né? De trazer para esse lugar assim onde a gente vai ver isso nas nossas práticas, né? A gente vê como é que a gente articula esse saber
na realidade concreta, nas situações concretas, né, também de comunicação, e principalmente como é que se dá a nossa relação quando a gente está em intercâmbio com o outro, né? Que eu acho que uma das grandes, eu sempre falo também, grandes belezas bakhtinianas é a gente poder exercitar os nossos olhares, as diferenças, porque nós somos diferentes, né? Com respeito, sabendo que o outro, né? Eu venho falando muito isso porque eu acho que vivemos muitos tempos em que o outro é a ameaça, né? De que o que difere de mim, né? Então, se eu não concordo, aquela tendência monológica ao apagamento, à invisibilidade, né? Na verdade, não, é entender que diálogo é tensão, mas que nós podemos conviver, né, com essas tensões de forma respeitosa, de forma harmônica, vamos dizer assim, entendendo a harmonia como essa polifonia, né? Que é justamente não é sempre concordância, né? Não é ser, muitas vezes é embate, muitas vezes é tensão, muitas vezes são essas ideias é, não é dicotômicas. Dicotômicas é aquilo que a gente tem que lutar contra a dicotomia, né? Justamente. Mas é essas ideias adversas e que às vezes nem são tão São ideias adversas assim, que né? são ideias hegemônicas. Elas querem impor uma hegemonia, elas querem Lutar contra impor. as verdades absolutas, né? Exato, exato. É. O João Vanderlei Geraldi tem um texto fantástico, que o próprio título já é lindo, que ele fala assim: a diferença identifica, a desigualdade deforma. Só de partir desse ponto, a gente consegue ver, ele vai falar percursos de construção ética e estética. Quando a gente leva isso para a vida, a gente tem que entender o seguinte: todo mundo é baseado naquilo que você não vê como igual. Você vai se construindo. Eu vejo, por exemplo, um estudo novo. Por exemplo, eu estou fazendo filosofia. Eu quase morri nesse começo de ano porque eu tive que estudar lógica. Eu detesto lógica. Isso é uma coisa que foi um parto para mim. Eu tirei a média, 6. Mas foi algo que me constituiu. Sim. Porque, assim, foi algo diferente para mim. A partir de então, o Ivo já tem umas noções de lógica que ele não tinha antes, né, na filosofia. E isso vai nos constituindo. O que promove a piora das relações humanas é a desigualdade, né? É a falta de equidade, é a falta de empatia. É aquilo que o círculo vai dizer, a falta de olhar para o outro. É Uhum. isso que vai faltar muito, né? Então, Uhum. esse combate, quando o estudo bakhtiniano, ele vem para abrir as mentes, e o bom é que a pessoa que começa a estudar Bakhtin, geralmente ela não abandona quase o seu estudo, ela vai dialogar com outras coisas, mas sempre o Bakhtin está lá presente. É o Bakhtin, é o Uhum. Voloshinov, é o Medvedev. Então, isso que eu acho que traz riqueza ideológica. Porque ideologia Uhum. todos temos, né? O Bakhtin mesmo diz, é uma frase lapidar do marxismo, né? A palavra é o fenômeno ideológico por excelência. Uhum. E nós usamos palavras. Então, assim, e quando ele diz essa palavra, é algo para chamar de seu, né? Uhum. Tem gente que briga por futebol, tem gente que briga por política, mas a questão é que isso nos constitui. E você só é o que é porque tem o outro, né? Uhum. Por exemplo, Exato. você é gaúcha, tem aí uma grande rivalidade Internacional e Grêmio. Eu sou paulista, eu sou palmeirense e tem os corintianos. Tá aí meu cunhado Carlinho tá assistindo, eu vou falar de corintiano para falar mal dele. Eu só consigo ver base no que é meu, no que eu acredito, porque tem aquilo que é diferente de mim. Olha, eu me vejo assim porque o outro é daquele jeito. Mas isso também Uhum. não pode ser promotor de uma desigualdade que eu veja ele como menor ou pior do que eu. Ele é diferente, né? Isso se dá, por exemplo, que a gente vai falar no Parasita. O filme ele é um conto moderno, né? Dessa desigualdade social, igual saiu, por exemplo, na Netflix, está se especializando em fazer coisas assim agora. Saiu aquele filme O Poço,
também, né? Uhum. E quem está em cima esquece de como era que estava lá embaixo. Tem uma série também agora que chama Expresso do Amanhã, que é de um filme, inclusive, do diretor do Parasita, que é assim, é um trem e as classes da frente, os ricos ficam nos primeiros vagões, e os pobres, os enjeitados ficam no fundo, os Uhum. diferentes. Aí você, ou seja, a teoria bacteriana ela é boa porque ela sempre traz para si. Ela sempre junta, ela sempre une, ela não difere, ela não separa, né? Porque, Uhum. por exemplo, nós bactinianos só somos bactinianos, a gente estuda o círculo de Bactin. É difícil você ver alguém falar que é polifonista. Olha, eu sou polifonista. O restante do Bakhtin não me interessa. Não, quem é bactiniano estuda tudo em Bakhtin. Isso é uma das coisas que dá aquele medinho no começo de estudo. Porque você vê um sujeito, um grupo falando de muita coisa, é um pensamento muito complexo, ele é inovador, as mentes começam a se abrir, e a velocidade que as mentes se abrem, a gente não está preparado para isso, né? Às vezes a mudança, quando ela é muito grande, o Bakhtin é uma mudança muito inovadora, e isso traz esse desconforto. É sair da sua zona de conforto para um pensamento novo, um pensamento de liberdade, de entendimento, de respeito. Né? Acho que esse que é o grande ponto. Eu acho a importância de também reforçar, né, que a gente já falou em outros momentos aqui, mas trazendo sempre essa noção, né, Bakhtin era um filósofo, né, então realmente a gente precisa entender, por isso o pensamento bakhtiniano, né, e que não é aquilo que a gente vai poder localizar um conceito, não, então eu entendi muito bem o que é polifonia, não, eu não vou conseguir aprender, né, na extensão o que é polifonia se eu não passar por dialogismo, por interação, pelo o que representa esse marxismo dialético dialógico, né, e entrar justamente nesse pensamento, e obviamente que isso demanda, né, não é que é um grande diferencial bakhtiniano também, é justamente isso, ser um filósofo da linguagem implica que nós pensemos dessa forma, né? Os conceitos, as diretrizes articuladas, né? Em articulação, em relação, né? Sim, Então, uma coisa só é uma coisa em relação à outra, né? Tudo é relativo, né? Então, a gente precisa trazer justamente esse pensamento. Ivo, nós temos 7 minutos, tu acredita? nossa, já? 7 minutos passou muito rápido. Eu vou deixar que tu, se tu tinha muitas outras coisas para falar Pode. linkadas ao que tu colocou, mas não vai dar tempo. Mas a gente vai ter o segundo momento. Eu só vou assim adiantar para o pessoal que está aí. Nós vamos ter o segundo dia, que é na semana que vem, na sexta-feira, às 9h, e a gente vai dar sequência. Não deu tempo para a gente ler todos os comentários, mas eu já fiz um print aqui, então a gente vai trazer isso no nosso próximo encontro, né? E quem quiser estar com a gente, então, lá. Mas eu vou deixar esses minutos finais aqui, a gente tem 7 minutos, só para te ter uma noção, que a gente perde realmente a noção, né? E Não, eu não quis ficar te interrompendo também. E aí tu pode também finalizar nesses minutinhos que a gente tem trazendo o que tu acha que é mais importante assim para esse momento agora, e obviamente a gente vai poder retomar isso na sexta-feira. pode. Não, é sempre bom. Conversa boa passa rápido, né? Passa rápido, né? O Einstein já explicava isso, né? Que quando as coisas se dão, o tempo é muito relativo. Mas acho que é importante, Marisa, a gente frisar, e a gente tem bastante estudantes, assim, pessoas que estão fazendo pesquisas, estão assistindo a gente, professores, colegas, da validade desse pensamento, principalmente numa época de excepcionalidade, igual quando a gente está vivendo, né? Porque antes aquilo que não era dado valor começa a se tornar muito mais valorado, né? Bakhtin vai chamar isso que eu falei esse palavrão lá no curso de férias do Nordeste, axiologia, né? A Uhum, relação dos valores que a gente dá para as coisas. uhum, E esse pensamento bakhtiniano do círculo, ele faz você ver novos valores e novas relações. E um grande ganho em quem traz Bakhtin para si como mote de estudo e relação
de participação humana, é essa questão de ver se conseguir ver o outro. Acho que é importante pensar que quanto mais você consegue pôr a sua prática de alteridade, né, em uma questão de uso, de vivência, é o ganho que você consegue fazer com o Bakhtin. Por exemplo, eu estou aqui com esse livro, eu consegui dialogar com. Quem vê a capa ali atrás, eu idealizei essa capa, é o Bakhtin no centro, dialogando com vários cineastas. Uhum. São quase 60 filmes dialogados, sabe? E cada um compôs uma pequena parte de um grande todo, do grande tempo deste livro, né? Uhum. O tempo parou? Não, esse é o grande tempo deste livro, dessa obra. E cada filme que eu assisti, cada teórico que eu li, cada conversa que eu propus com o Bakhtin, fez com que a obra ficasse um pouco melhor. É isso que faz o pensamento bakhtiniano. Cada teórico, você acha que você me falou, eu deixei de fora, acho que foi o Laban, né? Que você deixou de fora. Uhum. Isso. Uhum. Deixei de fora o Laban. Não, você não deixou de fora, simplesmente não entrou naquela conversa. Na próxima ele vai estar Sim. lá. Uhum. E é isso que eu falo. Por exemplo, sou apaixonado num filme, inclusive coloquei ele no curso de férias para os alunos, de férias não, no curso de Memória de Futuro que eu trabalhei, que é Eu Sou a Lenda, o filme. Dessa edição do Will Smith. E eu perguntei, era um futuro sujo ou limpo aquele filme? Porque aí era a última atividade para fazer, não era obrigatória, mas quase todo mundo quis fazer. Por quê? Porque era questão de você ver uma aplicabilidade. E as pessoas querem mostrar o entendimento que tiveram e a partir desse utilizando o Bakhtin. Então, esses diálogos que a gente vai começar a fazer, acho que no próximo a gente vai especificar mais com a questão da teoria mesmo do filme, do estudo, e a gente vai usar o Parasita, mas acho que um filme só vai ser até pouco, né? Porque assim, um filme puxa outro. Essa é a questão do Bakhtin. Um filme Ah, puxa sim. outro, que puxa um livro, que puxa uma música, que é uma das construções que eu gosto de fazer nos meus romances, por exemplo. Uhum. Eu estou escrevendo o livro, ele vai puxar um filme, que ele puxa uma poesia, que ele puxa um filósofo, que ele puxa o Bakhtin, e esse diálogo vai se dando. Então, acho que eu quero agradecer você, Maris, pelo convite, pela iniciativa do Bakhtin Artista, que é fantástica, que ela aproxima pessoas, ela é bakhtiniana raiz, né? Essa brincadeira, Raiz. né? É uma bakhtiniana Sim. raiz, ela aproxima pessoas, Uhum. e quero agradecer a todos os colegas, amigos, alunos, alunas e pessoas que prestigiaram minha família. Então, quero só agradecer todo mundo e espero que a gente possa continuar essa conversa nesse bom nível de novo. Com certeza, é uma honra sempre receber colegas, sejam bakhtinianos ou não. Tem gente que está conhecendo o Bakhtin também através do canal e esse feedback é bem bacana, é justamente isso. A ideia é dialogar tanto com os bakhtinianos quanto aqueles que não conhecem. Como eu disse, se uma pessoa que nunca nem sabia que Bakhtin existia e ela passou a conhecer, né, aquele sentimento assim de missão cumprida, né? Então é um pouco isso, assim, essa ideia da gente ampliar essa rede de contato, de diálogo, né? Então, assim, temos pouquinho tempo, passou voando, isso significa, toda vez que passa voando significa que a conversa foi muito boa, muito proveitosa. Me sinto honrada com a tua presença e a de todos aqui, Rosana também, o Mário, o Daniel, que eu vi que chegaram. Teve outras pessoas que eu não fui podendo acompanhar, gente, para mencionar cada nomezinho, mas eu estou acompanhando. Tirei os prints dos comentários e na próxima semana a gente também faz a leitura ali e troca com vocês em relação a isso, não se preocupem. O Ivo tinha falado sobre o sorteio também de um livro, né? Então, na próxima sexta a gente comenta sobre isso, que ele vai sortear um presente aqui para quem participou, para quem está aqui junto com a gente. É bem legal isso, dessa iniciativa. E deixa eu só ver, só um minutinho que eu queria ver aqui uma coisa. Do... Ah, tá.
queria fazer assim também Tava vendo aqui a questão do tempo, né? Porque senão se vai. Quem está aqui é um pedido, né? Que gostou para seguir o Insta, né? Siga aqui o nosso Insta e o canal no YouTube também, que é bastante importante, que rola uma programação por lá também. E reforçar só que foi um grande prazer e qualquer comentário, a qualquer tempo, a qualquer momento, contem com a gente. E foi um grande prazer, gente. Já vai terminar o tempinho, então para a gente não ser cortado, a gente vai finalizando por aqui.